Hoje vamos falar sobre o detox, como reiniciar, né, esse corpo, né, para o ano novo. Afinal, muitas vezes a gente acaba cometendo aí alguns excessos de final de ano, acaba tendo uma quantidade maior de comida mesmo, de álcool, de alimentos ultraprocessados, e o corpo realmente fica um pouco mais cansado, um pouco mais aí cheio de toxinas, tá? Eu quero que fique bem claro que detox não é moda, né? Detox é quando realmente o nosso corpo tá com os sistemas dele de limpeza precisando de ajuda, tá? Quem no corpo faz essa limpeza, né? Normalmente são o fígado, os rins, né? E o nosso intestino. São alguns órgãos do seu corpo que ajudam nesse detox, ajudam a fazer com que seu corpo volte a funcionar, né, em equilíbrio, tá? Por quê? Porque acaba realmente acontecendo, pode estar acontecendo aí, ter acontecido alguns excessos aí no final de ano e a gente acaba sobrecarregando um pouco esses sistemas, que a gente chama de sistemas de limpeza do corpo. Então, o que é um detox, afinal? Um detox, ele é justamente, a gente vai apoiar o corpo, né? Apoiar esses sistemas de limpeza para que o seu corpo possa voltar nesse equilíbrio, um equilíbrio tanto hormonal quanto a redução do processo de inflamação, tá? Porque quando a gente tem algo aí que descompensa o corpo, ele fica mais inflamado, sim. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente acaba ficando muito mais inchada, né? A gente percebe o corpo diferente, o corpo mais pesado, o metabolismo fica mais lento, tá? Por quê? Porque a gente acaba realmente saindo do nosso ritmo, sai da nossa rotina, né? E agora, não é sobre também ser radical, né? Fazer algo que seja restrito, fazer agora eu vou fazer uma dieta, já que eu pisei na jaca. Não faça isso, tá? O importante é manter a constância daquilo e fazer um pouquinho por você novamente, né? Nessa volta aí desse ano, né? Voltar esses hábitos bons que às vezes a gente acaba não colocando no final do ano por conta das festas, confraternizações, acaba tendo um excesso de algumas coisas e a gente acaba tendo um processo inflamatório um pouco maior, tá? Do corpo. Então, não é fazer agora o radicalismo, né? Que muita gente fala assim, bom, agora também eu vou cortar tudo, não como mais nada, vou entrar no suco verde, achando que o detox é só tomar suco verde. Não é, tá? Não é moda, não é uma moda, tá? É algo justamente mais profundo, é algo que vai ajudar o teu corpo a voltar naquele ritmo, né? E desinflamar, desinchar, né? Então eu vou falar aqui hoje alguns pontos de como a gente vai conseguir estar fazendo esse reset no corpo, né? Esse detox, onde realmente a gente acabou tendo muita aí alimentos ultraprocessados, né? Mais açúcar, mais álcool, então acaba atrapalhando o nosso corpo, o nosso processo aí de detox, tá? Mas afinal, assim, como que são os benefícios, né? Por que fazer um detox? Então, primeiro para reduzir o processo inflamatório do teu corpo, claro, tá? Se você fizer um detox, você vai melhorar todo o seu processo digestivo, né? Então, tanto a parte de intestino, o processo de digestão dos alimentos mesmo, e aí vai o quê? Melhorar a absorção desses nutrientes, né? Se a gente melhora a digestão, a gente melhora o quadro absortivo mesmo, né? De absorção. Vai melhorar a tua energia, então você vai começar a ter um pouco mais de energia, vai voltar ali, dar uma acelerada no teu metabolismo,
tá? E pode até perder um pouco de peso, desinchar, né? Então, esse detox vai ajudar o teu corpo a voltar ali a funcionar de uma forma orgânica, natural, tá? Tranquila, né? Sem radicalismos. Eu sempre falo que é algo que a gente vai fazendo, né, na nossa rotina de novo, né? Muitas vezes acaba até essas festas, final de ano, tudo acaba atrapalhando os horários de sono, então a gente acaba indo dormir mais tarde, né? A gente acaba atrapalhando a nossa hidratação, a gente começa a se hidratar menos, parece que esquece que a água existe, né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa estar resgatando, voltando para que o corpo volte, né? Justamente a começar a fazer esses processos de limpeza de novo, tá? Agora no início ali do ano, tá? Então, por que fazer, né, esse detox, esse reset agora, né? Então, primeiro para quebrar esses hábitos do final do ano, que eu falei, esses hábitos que a gente colocou lá no final do ano uma quantidade maior de açúcar, de álcool, de alimentos mais processados. Então, para fazer esse detox, fazer esse reset, né? A gente precisa quebrar esses hábitos, né? Então, começar a colocar outras coisas aí na nossa vida, né? Que nem eu falei, às vezes a água fica esquecida, então caprichar nessa hidratação de novo, tá? E por que fazer o detox? Para reorganizar também os seus hormônios, tá? Porque os hormônios acabam ficando realmente mais bagunçados, tá? Quando a gente não tem um fígado ali propício para poder deixar o seu corpo em equilíbrio, ele ficou mais intoxicado, ele tá com muito trabalho para dar conta daquelas toxinas, né? Ele precisa realmente de um equilíbrio maior para poder equilibrar de volta esses hormônios. Principalmente quando eu falo em hormônio, eu estou falando aqui em insulina, em cortisol, né? Estou falando na melatonina, nesse sono que ficou bagunçado, e isso bagunça todo o corpo, tá? A gente fica com mais baixa energia, né? A gente fica mais cansada, a gente bagunça metabolismo, sim, a gente fica mais inchada, né? A gente pode estar retendo justamente mais líquido, né? Então traz aquele inchaço maior e bagunça o metabolismo, porque o corpo fica assim, tanto metabolismo quanto hormônio, né? Então, para uma mulher ali de 40 a mais, que a gente precisa estar tendo um equilíbrio melhor nessa questão do hormônio, principalmente estrogênio e tudo, fica tudo meio que bagunçado também, tá? Porque tudo sai da rotina. Os hormônios, gente, eles são algo que eles são os grandes sinalizadores do nosso corpo, né? E se eles estão desregulados, a gente fica desregulada, tá? O fato é esse, tá? A gente pode ter até mais assim, ficar mais cansada, mas ficar mais mal-humorada, ter um desequilíbrio ali, né? Até na questão assim de ficar mais ansiosa ou deprê, ou é tudo uma questão da gente organizar também essa parte hormonal para melhorar todos esses quadros, tá? Então, a gente pode ter picos de mais fome, então tem hormônios ali como, por exemplo, grelina e leptina, que é o hormônio da fome da saciedade, em desequilíbrio, né? Ou o hormônio mais assim poderoso que eu vejo que a gente precisa equilibrar é a insulina, tá? É um hormônio que a gente precisa ter ele em equilíbrio, tá? Se a gente tem uma insulina desequilibrada, a gente vai ter mais fome durante o dia, né? A gente vai ter esses picos de fome, tá? Porque a gente vai ter essa insulina desregulada. Então, a gente tem que olhar agora no começo do ano de fazer esse detox, fazer justamente essa limpeza do corpo, né? Para poder tá dando o apoio necessário para esses órgãos aí, tá? E equilibrando de volta esses hormônios, porque senão fica todo o nosso sistema muito acumulado ali, muita coisa ali, e não dá conta, né? O sistema de limpeza do corpo que tá envolvendo já o fígado, rins, né? E intestino.
que são os 3 órgãos aí que acabam dando mais conta dessa questão de limpar mesmo o corpo, tá? Agora, existem até exames, né, que eu falo que se a gente faz assim, vamos começar o ano já de repente assim, dando aquele detox, né? E depois desse detox já até fazer os nossos exames para ver como que a gente tá realmente, né? Então, através do exame de sangue, a gente consegue ver também, tá? Eu fiz até um post que ficou super legal que falam desses exames que ajudam a gente a ver como é que tá o corpo nessa questão de limpeza, tá? Principalmente são exames, por exemplo, como o Gama GT, né? Que é essa parte mais de fígado, tá? Então, o Gama GT alto, ele mostra pra gente um fígado com um fígado sobrecarregado, tá? Então, um aumento de inflamação, né? Então, o fígado tá sobrecarregado, tá tendo um aumento de processo inflamatório, tá? Que pode ter acontecido essa inflamação com o aumento de alimentos que têm mais açúcar, com álcool, com alimentos mais processados, tá? Então, realmente aumentou esse nível, né, que é a Gama GT, então mostrando que esse fígado tá descompensado, esse fígado tá aí sobrecarregado, tá? Também tem as enzimas de fígados que são a TGO e a TGP, que a gente consegue também ver se elas estão além do normal, tá acontecendo uma dificuldade de metabolizar todas aquelas toxinas, tá? Então, por quê? Porque o fígado é que metaboliza todas essas toxinas para poder mandar embora do corpo, tá? Então, já é um sinal que a gente precisa apoiar esse fígado. E tem muitas estratégias nutricionais que ajudam nesse apoio, tá? Uma delas, inclusive, é o fato da gente começar a tomar os chás mais amargos para o fígado, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu adoro o chá de dente de leão, tá? Então, é começar a colocar essas estratégias nutricionais para o teu corpo sair desse processo inflamatório. E é por isso que já em janeiro eu vou ter o meu grupo de detox, que chama Grupo de Detox Hormonal, que eu faço pelo WhatsApp, tá? Onde a gente vai estar todos os dias juntos por 21 dias, né? Eu vou ajudar você nesse apoio desse detox, nesse início do ano, para que a gente consiga começar já o ano ali com o seu corpo, né, bem, reiniciar esse corpo para o ano novo, tá? Reiniciar esses sistemas de limpeza, né, do corpo, bacana, para que a gente possa estar começando o ano aí cuidando, né? Cuidando da nossa saúde, tá? Mas sem radicalismo, com ciência, né? A ciência já mostra que a gente se coloca alguns alimentos mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios na nossa rotina. Se a gente tem uma rotina também que ajuda a desinflamar o nosso corpo, a gente tem um resultado sim, seja no emagrecimento, né? Seja a melhorar a energia, né? Porque eu vejo muitas mulheres trazendo essa questão do cansaço, e às vezes o cansaço é porque o corpo realmente precisa de uma ajuda para limpar esse corpo aí, tá? Ele tá cansado porque ele tá com muita toxina e não tá dando conta do processo de limpeza, que eu chamo esse processo de limpeza de detox. Então não é algo para você entender como uma restrição, uma dieta restritiva, uma coisa da moda. Não, é um apoio para o teu corpo, tá? Conseguir limpar essas toxinas, tanto toxinas aí internas do seu próprio corpo, tá? Então, às vezes a pessoa toma muita medicação, ela também pode ter alteração nesse exame, né, de TGO, TGP, de Gama GT, tá? Até por conta dos medicamentos que ela toma, tá? Então, a gente precisa ajudar o corpo nesse processo de limpeza, tá? Que muitas vezes a gente tá só intoxicando mais nosso corpo, dependendo do
dos hábitos, com o que a gente está realmente dando para esse corpo, tá? Então, se eu tô ali, e uma das coisas fundamentais que eu sempre falo aqui é um sono de qualidade, tá? Um sono de qualidade, se você consegue abaixar um pouco o teu estresse, você consegue sim ter um corpo muito mais saudável, né? Muito menos cansaço, você consegue sim ter um corpo melhor, vamos dizer aí, melhorado, né? E a gente sabe que com a idade, né, gente, que tem essa questão do envelhecimento, a gente precisa olhar mais ainda para esse corpo. Então a gente precisa realmente começar a ter essa consciência de que eu preciso de um sono reparador, né, para deixar o meu corpo mais menos inflamado, né? E regular, inclusive, hormônios, né? Porque a gente sabe que muitos hormônios são regulados ali à noite, tanto de fome, de saciedade, né? Hormônios como melatonina, que ajudam ao quê? A limpar esse corpo, né? De toxinas. A própria melatonina é um hormônio que ajuda muito na limpeza mesmo do corpo, tá? A restabelecer o seu corpo mesmo, tá? Então, voltando a falar, por exemplo, de exames de sangue que podem mostrar, né, para a gente que teu corpo está intoxicado, né, que está inflamado, observar esses índices de enzimas mesmo hepáticas, né, de fígado, mas também, por exemplo, uma ferritina. A ferritina não me diz só sobre ferro, né? Estoque de ferro, tá? Uma ferritina alta, ela me diz que está realmente acontecendo um processo inflamatório dentro do teu corpo. Agora, uma ferritina baixa me diz que realmente está tendo o quê? Um cansaço. Um cansaço, pode estar tendo um cansaço extremo, uma queda de cabelo, uma ferritina baixa, não é legal para essa parte de tireoide. A tireoide, ela precisa muito de ferro, né? Ela é ferro dependente, iodo, selênio dependente, tá? Então ela tem alguns minerais que ela precisa pro funcionamento dela, tá? Então a gente tem que avaliar tudo, é um conjunto, né? Essa avaliação ela é bem certeira, né? Ela é uma avaliação que você vai vendo todos esses índices um com o outro em conjunto e vai realmente montando um quebra-cabeça para que personalize muito essa questão de cada um, porque cada um é um, tá? Então, cada exame que eu vou avaliar ali, eu vou ter uma conduta, tá? A gente vai conseguir fazer um diagnóstico para você, tanto personalizar esse diagnóstico, né? Que é bem bacana, que é o que eu faço no consultório, tá? Então, meus pacientes, eles trazem sim esses exames, onde eu vou estar avaliando e vou estar, claro, vendo a suplementação necessária que eu vou fazer, tá? Porque muitas vezes a gente entra com suplemento sim, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma vitamina D baixa, né? A vitamina D, ela traz também essa questão da inflamação do corpo. Inflamação crônica, né? Uma inflamação crônica, uma vitamina D baixa é o corpo inflamado, tá? Ele pode estar, por exemplo, com uma imunidade baixa, tá? Mas é por quê? Porque a vitamina D, não tem vitamina D, tá? A vitamina D, ela age no sistema imunológico também, tá? Que mais? Até mesmo assim, eu falo de cansaço, né? Quando a pessoa vem, nossa, tô muito cansada, muito cansada, muito cansada. A gente avalia exame de sangue, tem lá uma vitamina D baixa e uma B12 baixa, pronto, tá aí a causa do cansaço dessa pessoa, tá? Então, é muito da gente ver tudo isso em conjunto e também cada um é cada um. Cada um vai trazer ali para mim aonde que tá pegando, né? Mas tem algumas, para essa mudança de hábito, mudança de organização ali de rotina, é muito legal esse grupo de detox, porque como todos os dias eu vou colocar ali um desafio, faz com que você pense em você e comece a cuidar de você todos os dias,
de uma forma contínua, né? Você vai olhar aquele desafio do dia, né? E vai ficar atenta em cuidar daquilo, em fazer aquilo naquele dia, por você, né? Então, eu acho que vamos iniciar esse ano, né? Com essa questão de se cuidar, né? Eu acho que ontem eu atendi uma cliente que ela falou assim, ai, Dani, eu gosto de rever minhas metas do ano, tal, e teve algumas metas da questão do meu ano passado que foi assim, eu não consegui atingir, que foram metas de saúde, e esse ano eu quero cuidar, né? Então vamos cuidar sem radicalismo, sem extremismo e sim com constância. Eu sempre falo assim, se a gente fizer um pouquinho por nós todos os dias, vai dar bom. Lá no final vai ter um resultado bom, tá? Porque você tá fazendo um pouquinho pro teu corpo. Então, que tal começar essa mudança agora? Vamos comigo? Vamos comigo nesse grupo. Esse grupo é um grupo de pessoas com o mesmo propósito, né? O propósito de mudar alguns hábitos, de agregar hábitos novos, tá? Então, eu vou falar muito sobre isso e eu falo com propriedade, né? E com ciência, tá, gente? Então, assim, existe estudos que mostram que você consegue melhorar, se desinchar, ajudar seu fígado tomando chás, por exemplo. Existe, tá? Essa questão. Então, assim, começar esse ano diferente. Vamos comigo, então? Então, espero você, tá? Aqui comigo. Manda um direct, eu te explico melhor como que funciona até esse grupo, para você não deixar para amanhã. Começa a se cuidar agora. Vamos junto, tá bom? Esse ano é um novo ano, um ano para cuidar realmente de você, da sua saúde, né? E colocar-se em primeiro lugar também naquele dia, tá? Fazer algo por você, certo? Então, eu vou finalizar por aqui. Essa live vai ficar salva. Então, quem não assistiu desde o começo, volta e assiste, tá? E eu desejo um excelente dia, um excelente ano, começo de ano, tá? E um beijo e até a próxima. Beijinho.